morte golpeará com seu tridente aquele que perturbar o repouso do faraó, dizia a inscrição que o Adi Carter encontrou em uma antecâmara do túmulo de Tutancâmon. Muitos foram os mistérios em torno da descoberta da sepultura do imperador egípcio, mas nenhum deles possui tantos desdobramentos trágicos quanto a maldição do faraó. No início de 1923, Carter e seu amigo Lord Carnarvon abriram cerimoniosamente o túmulo do jovem Tutancâmon, no Vale dos Reis. 2 meses depois, Carnarvon morreu repentinamente por envenenamento no sangue, causado pela picada de um mosquito, o que provocou estardalhaço na imprensa da época. Uma pesquisa, publicada pela revista de prestígio British Medical Journal, em 2002, comparando a média de vida de 44 ocidentais que estavam no Egito quando o mausoléu foi aberto, 25 dos quais teriam estado presentes no recinto determinou que não havia diferença significativa entre os anos vividos por aqueles que foram expostos à múmia e os que não foram. Outras teorias tentaram explicar a morte de Carnarvon, afirmando que ela poderia ter sido causada por toxinas presentes no sepulcro, mas especialistas descartaram essa hipótese, alegando que a morte ocorreu meses depois de ele ter sido exposto a qualquer substância potencialmente nociva. Quase 100 anos depois da descoberta do descanso final de Tutancâmon, os ecos de sua terrível maldição continuam causando medo e mistério. As lendas e mitos que cercam as pirâmides atraem muitas pessoas e reforçam o lado misterioso que cerca a antiga cultura egípcia. Esse mistério começou a ser instigado com a febre de escavações e expedições arqueológicas que tomaram conta das antigas cidades egípcias. Tutancâmon, que teve sua múmia encontrada ao lado de artefatos em ouro, bacias cheias de grãos, e uma inscrição egípcia, prometendo que a morte afligiria todo aquele que viesse a perturbar o sono do faraó. Mesmo com seu tom ameaçador, aquele e outros avisos não foram capazes de sanar a cobiça dos saqueadores de tumbas, que violaram o descanso de diversas outras múmias. 6 anos depois, o Ad ainda não havia conseguido encontrar pistas de um desconhecido rei egípcio que havia sido enterrado naquela região. Obcecado por suas hipóteses, tentou organizar uma última escavação em uma região ocupada por algumas cabanas. Alguns dias depois, a equipe de Carter percebeu que se tratava de um acesso a uma passagem obstruída. Aquela descoberta impulsionou um trabalho mais intenso que, logo em seguida, desbloqueou um corredor que dava acesso a uma outra porta. A porta possuía um lacre, visivelmente quebrado e, posteriormente, reconstruído. Tal indício diminui as expectativas de Wade Carter em encontrar um tesouro arqueológico intacto. Depois vencer o obstáculo de uma última porta, a equipe arqueológica deparou-se com uma sala abarrotada de artefatos de grande detalhe e um trono revestido em ouro. Nessa sala percebeu a existência de uma outra porta onde, por uma fresta, identificou-se um novo cômodo. Em quase 3 meses de trabalho, removeu outras 3 urnas menores depositadas dentro da urna maior. No interior da última urna descobriu um pesado sarcófago feito em pedra. Após contar com o auxílio de um guindaste para remover o tampo de pedra, Wade Carter retirou um véu de linho que cobria uma bela máscara mortuária feita em ouro, vidro e pedras coloridas, e um ataúde no formato de um corpo. Depois disso, 2 novas camadas de máscaras e ataúdes foram retirados do interior do sarcófago. Ao longo de 6 anos após a descoberta,
35 pessoas ligadas à descoberta da múmia de Tutankhamon morreram em condições misteriosas. Para combater as lendas e explicações sobrenaturais, cientistas levantaram a hipótese de que alguma substância tóxica ou fungo venenoso fora criado na época para que ninguém viesse a profanar aquela sala mortuária. Outros ainda chegaram a afirmar que os egípcios já conheciam a energia atômica e teriam depositado urânio nas tumbas. Durante o século XX, o alvoroço causado pela maldição das tumbas acabou perdendo sua força mediante outras tranquilas descobertas arqueológicas. Mesmo que as explicações científicas para as tragédias fossem plausíveis, o desencadear de tantas mortes não consegue ser explicado satisfatoriamente como uma simples eventualidade. O desconhecido ainda encobre esse episódio.